Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal, Tecmobile. E o aparelho de hoje é o Motorola Moto X. Ele é um aparelho bem aguardado, vem fazendo bastante sucesso. E ele não é um aparelho top de linha, pois o seu hardware não é desses. Porém, ele não fica devendo em nada para outros aparelhos, graças a várias funções exclusivas que nós vamos ver durante o review que ele possui. Então, começando aqui pelo seu design, ele é um aparelho que seguiu ali um pouco da linha Razr, mas embora não faça parte dela. Por quê? Ele tem um acabamento exterior, a parte de trás aqui, em Kevlar. E é aquela textura emborrachada, né, do Kevlar que facilita a empunhadura. Outro detalhe é que ele é levemente encurvado aqui, então ele começa mais fino nas bordas e vai engrossando, depois afina novamente. Então é bem legal, isso facilita bastante ali o segurar desse aparelho do Moto X. As medidas deles, ele não é muito fino, ele tem 10,4 milímetros, porém na parte mais espessa aqui deve ter na faixa de 8 milímetros. De altura ele tem 129,3 milímetros e de largura ele tem 65,3 milímetros. Nós temos aqui de um lado a entrada do cartão do micro SIM card, né? Ele não tem slot para cartão SD. Aqui a entrada do micro SIM card, ele vem com a chavinha parecida do Optimus G da LG, que tem também assim, que você aperta e ele sai. Aqui vale um detalhe, ele não é micro SIM card, ele é nano card, ele é menor ainda. Fica a dica que quando comprar um aparelho, se você for comprar pela internet, você vai precisar de um chip nano SIM, que o chip nem o SIM card nem o micro SIM serve, porque é muito pequeno ele. Do outro lado, há aqui o botão de volume, aumentar e diminuir, e o botão de standby. Na parte de baixo, a entrada micro SIM, o micro USB, em cima a entrada do fone de ouvido padrão, né? E atrás a câmera dele. A câmera dele é a câmera de 10 megapixels, faz vídeo em Full HD, tem o recurso HDR, e a câmera frontal é uma câmera de 2 megapixels que também faz vídeos em Full HD. A tela dele é uma tela de 4.7 polegadas e tem resolução HD de 720 por 1280 pixels. Dá mais ou menos aí na faixa de 312 ppi de densidade. É uma tela bem legal, uma tela de AMOLED, e ele segue aqui o exemplo do Razr Eye, que tem as bordas bem finas aqui. Ele não tem botões físicos, né, somente os botões virtuais. Então, em alguns aspectos, em alguns apps, ele vai acabar tomando um pouco aí da tela, ficar diminuindo um pouco. Então, mas é uma tela muito boa assim, que tem um brilho muito bom, um bom contraste debaixo do sol, dá para enxergar normalmente ela. Falando um pouco então aqui do software dele. Como vocês devem ter notado, ele é quase um Nexus. Por quê? Ele foi o primeiro aparelho da Motorola que está sob a tutela, por assim dizer, do Google. Ou seja, ele roda aqui um Android quase que totalmente puro. Ele tem apenas alguns aplicativos da Motorola. Até aqui no Launcher vocês podem reparar que é tudo o que tem no Nexus 4. Ele é bem parecido com o Nexus 4, inclusive. Aqui, se nós formos aqui em configurações, ele já roda o Android 4.2.2. Ele tem aqui o básico aqui do Android, né? Todos os widgets normais, o Cronos, tudo que você vai encontrar no Nexus você vai ter nele. Então, em questão de software aqui não tem muito o que falar. Por exemplo, nós temos aqui um aplicativo interessante que é da própria Motorola, que é o Motorola Assistant. O que é esse Motorola Assist? Ele lembra bastante um outro aplicativo da Motorola que, vamos dizer assim, que ele automatiza várias funções do Android. Ações como você colocar no dock ou no suporte GPS. Toda vez que você colocar ali no GPS, ele vai saber ali que você ele vai aprender que você está andando no carro. E automaticamente ele vai entrar ali no modo de dirigir, que nós vimos aqui lá no aplicativo Assist. Esse aplicativo vai funcionar assim: quando você
configurar o dirigindo aqui, ele vai reconhecer que está no modo dirigir devido aos seus sensores, e com isso automaticamente você não vai precisar fazer nada, ele já vai estar no modo dirigir. Eu vou desligar o aparelho aqui, vou deixar aqui. Suponhamos que você esteja trabalhando na sua mesa aí, basta você virar o aparelho, que ele automaticamente ele mostra ali a hora. Novamente eu vou testar aqui para vocês, está desligado a tela, né? Tá aqui, vou apenas virar. Notaram? Ele faz isso sozinho. Você economiza energia nisso. Isso funciona, por exemplo, você coloca no bolso e você te retira automaticamente ou retira rapidamente do bolso. Ele também já ativa aí a tela de notificação, que é um recurso bem legal também, que ele já tem um processador para isso também, conforme já foi dito. Na questão de hardware, é importante dizer que ele não é nem um quad-core. Ele tem um processador dual-core de 1.7 GHz. Porém, ele tem uma diferença. Ele tem um processador que é específico, dois processadores específicos, um que é para o reconhecimento de voz e outro que comanda todos os sensores do aparelho. Ou seja, ele é um chip quad-core, mas em termos de processamento são dois independentes. Mas como ele divide ali tanto o serviço de voz, o reconhecimento de voz, como o gerenciamento dos sensores, ele acaba tendo um desempenho igual ou melhor até que alguns quad-core do mercado. Nos meus testes, eu comparei ele com o Optimus G e com o Nexus 4, e ele se saiu melhor em algum teste de benchmark. Então ele é um aparelho potente que equipara aí com outros aparelhos top de linha. Como eu disse anteriormente, ele tem aqui um comando de voz. Esse é o grande, vamos dizer, o grande chamariz da Motorola para esse aparelho. Ele então reconhece a sua voz, basta você dizer o comando OK Google Now antes. Vamos ver como é que funciona. Primeiramente, aqui no menu, você vai ter aqui a função comando inteligente de voz. O que vai acontecer? Aqui você vai gravar, já está gravado no caso aqui, a sua própria voz. Ele só vai reconhecer a sua voz. E daí, através de comandos simples, ele vai começar a obedecer os seus comandos. Vamos um exemplo. Então, OK Google Now, ir para Aeroporto Internacional de Guarulhos. Por favor, aguarde. Então vocês notaram que ele abriu automaticamente o mapas e já vai traçar a minha rota do GPS. Norte. E você tem vários outros comandos. E muita coisa que você perguntar para ele vai tudo que ele faz, ele vai buscar diretamente no Google. Por exemplo, OK Google Now, qual o presidente do Cazaquistão? Então, ele já deu. Então, e várias coisas que você vai fazer. Por exemplo, você pode chamar os contatos, você vai falar OK Google Now, ligar para. Você vai também fazer outras funções aí básicas. Por exemplo, OK Google Now, temperatura. Então aqui, ele já deu a temperatura aqui de onde eu estou, no caso em Guarulhos. Então ele é muito inteligente. Mas qual a diferença dele, por exemplo, para o S-Voice ou para o próprio Siri do iPhone? Ele tem, primeiramente, tem aquele processador que eu já disse, né, que é exclusivo para isso, mas ele tem uma qualidade ali de reconhecimento bem superior. Primeiramente, que ele tem, você até em ambientes barulhentos, por assim dizer, ele consegue ali identificar os seus comandos. Por quê? Ele tem todo um sistema de redução de ruído. Além do, por exemplo, aqui do microfone que você vai ter na frente, ele vai ter um microfone aqui atrás, que além de ser para gravação de vídeo, ele funciona também como redução de ruídos, como acontece em alguns fones de ouvido. Então, ele faz isso. E além do fato de ele reconhecer a sua voz. Então, quando você grava ele, inicia ele reconhece somente a sua voz. Então, isso facilita bastante o processo aí. Então, vamos dizer que o Moto X ele é o mais humano de todos os Androids, por assim dizer, que é um aparelho bem legal. Em questão de desempenho, conforme já foi dito, é um aparelho muito bom. Eu vou começar aqui então, vou fazer aqui um teste rápido do AnTuTu Benchmark. Como eu sempre digo, eu não falo que testes de benchmark são 100% certos, porque muitos aparelhos que têm pontuação alta, na hora do vamos ver, na hora do uso diário, não é a mesma coisa. No caso do Motorola,
do Moto X, ele tem aqui, ele fez 21.449 pontos. Se você for aqui no ranking, se vocês forem ver aqui no gráfico, ele ficou apenas abaixo dos aparelhos mais tops mesmo, que é o Note 3, o S4, o Xiaomi 2S e o HTC One. Então, mas ele ficou na frente do Note 2, do Xperia Z, do Nexus 10, do S3, Nexus 4 e assim por diante. Então é um aparelho que é bem potente aqui. Na prática também, não vai haver nenhum aplicativo na Google Play que ele não seja capaz de rodar. Vamos fazer alguns testes aqui. Eu peguei aqui, vou rodar dois jogos que exigem bem aqui de hardware. Primeiramente aqui o Asphalt 8. Então aqui dá para notar bem que ele roda perfeitamente o jogo. Um outro jogo que eu gostaria de mostrar, um jogo novo também, que é o Modern Combat 4. Aqui, ó, você pode notar até o detalhe da água aqui embaixo, ó, ele consegue reproduzir perfeitamente. Vou ter que entrar mais aqui na água. Dá pra ver aqui a questão do poder gráfico que esse aparelho tem. E por último, outro jogo que o pessoal sempre pede, o Real Racing 3. Vamos ver como é que ele sai. Aqui vocês podem notar que a lataria tá com um reflexo que só aparelhos com excelente hardware conseguem. Um outro detalhe, aqui ó, dá para notarem aqui ó, o reflexo aqui do sol e dos outros carros na lataria. Aparelhos mais fracos não conseguem fazer isso. Outra coisa é o retrovisor. Aqui ó, tanto em cima como embaixo, o retrovisor aparece aqui. Embora o Real Racing ele execute em qualquer aparelho, por assim dizer, em aparelhos até mais fracos, esses detalhes que eu mostrei somente nos aparelhos mais poderosos eles conseguem. Outro aspecto interessante que eu gostaria de mostrar é justamente na hora de execução de vídeos. Ele grava em Full HD, então obviamente ele consegue executar vídeos em Full HD. Vou fazer um teste rápido aqui, eu tenho um vídeo em Full HD, para você ter uma ideia de como que fica. Então, sem comentários, ele roda perfeitamente vídeos em Full HD. Inclusive eu testei até vídeos a 60 FPS, ele também conseguiu rodar através do MX Play. Então é um aparelho excelente, com desempenho gráfico muito bom, digno de aparelhos bem mais tops de linha que ele. A câmera dele tem alguns recursos interessantes. Por quê? Porque embora ele seja quase um Nexus, conforme já foi dito, a câmera dele tem algumas funções, algumas features que é exclusiva dele. Por exemplo, eu vou pôr aqui o zoom. O zoom você faz apenas com um toque. Para cima você dá um zoom out e para baixo um zoom in, ou vice-versa. Então, você não precisa fazer mais o movimento de pinça, então é bastante prático isso aqui. As funções dele, ele lembra até as funções do Pi, que tem em algumas ROMs, como a Paranoid, que você puxa aqui do lado e você tem um anel
com várias configurações aqui. E você vai modificando aqui. Você tem funções de HDR, você tem a função do flash, a função de toque, né, para você ativar o autofoco aqui. Você tem uma função interessante que é o slow motion, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco. Você tem aqui o modo panorâmico, etc. O modo mais interessante aqui que eu gostei dele é justamente, vou mostrar aqui, o slow motion. O que é o slow motion? Ele faz um vídeo aqui, você vai fazer um vídeo normal. Eu vou colocar aqui, vou movimentar o Xperia, o Z Ultra aqui. Vou começar a filmar. Ele está filmando normal. Daí, tô aqui. Várias funções. Ó, vocês já estão ganhando um review aqui do Xperia Z Ultra de graça aqui. Você vai ter aqui várias funções, aqui em configurações, papapá. E você filma. Beleza, filmei. Daí, ó, ele faz o vídeo em slow motion. É interessante que ele tem um pequeno diferencial, que é slow motion, mas ele não grava com áudio, somente o vídeo. Mas é bem legal, que parece bastante, aqui até com um recurso que veio no iPhone 5S, né? Então você consegue fazer aqui vídeos em slow motion. E a câmera dele, você tem aqui a câmera normal dele. Você tem a câmera frontal. E aí, beleza? Que, como já foi dito, ambas gravam em Full HD. A qualidade das fotos são satisfatórias, não é top de linha. Aparelhos como o S3 tira foto melhores, o S4 tira foto melhores. Eu achei que até o Razr Eye da própria Motorola tira fotos melhores. Porém, se você comparar, por exemplo, com o Optimus G, ele é bem melhor as fotos aqui. Então, hoje em dia, a qualidade das fotos são aceitáveis. Se você quer uma qualidade superior, você vai ter alguns aparelhos dedicados, como o S4 Zoom ou mesmo algum da linha Lume, aí, que tem a tecnologia Peer Review. Então, isso não é muito um aspecto para falar a respeito disso. Então, pessoal, esse aqui é o Motorola Moto X. Eu, falando assim resumidamente, se eu aprovo ou não esse aparelho, eu particularmente acho o melhor custo-benefício que há hoje no mercado. Por quê? Porque você tem um aparelho que ele não é tão caro, você acha até na faixa de R$ 1.300, porém, ele tem desempenho igual a aparelhos bem melhores do que eles e bem mais caros. E além você tem vamos dizer assim, o a mais, o Plus a mais, que ele é um aparelho praticamente um Nexus, praticamente do Google, ele é do Google na realidade, junto com a Motorola, então você vai ter aí uma garantia de atualizações futuras bem melhor que outros aparelhos. E ele é um aparelho bom, ele é um aparelho pequeno, que eu achei isso bem interessante, que ele é um aparelho que utiliza bem aqui as formas, a carcaça dele, porque ele tem bordas bem finas, ele tem uma câmera que é satisfatória e principal de tudo, ele tem aqui se você vai usar ou não, não sei, mas o reconhecimento de voz. Basta você falar um OK Google Now. Motorola Moto X Review. Então, você vai ter aqui um aparelho que reconhece muito bem aqui os comandos de voz. Um aparelho é um diferencial que nenhum outro hoje no mercado tem essas características que ele tem. Então, com certeza, ele é uma excelente compra. Se você está pensando em comprar um Android top de linha, ou um S4, ou um outro aparelho nesse aspecto, pense bem se talvez com dinheiro a menos você compre aqui um Moto X que vai satisfazer plenamente todas as suas necessidades em termos de aplicativo, em termos de jogos, em termos de desempenho. Então é isso aí, pessoal. O próximo review, fiquem ligados, vocês já viram aí, que é o do Motorola, do Sony, do Xperia Z Ultra. Se você gostou do nosso vídeo, então, deixa aí o seu comentário aqui embaixo. Nós procuramos responder sempre os comentários e principalmente dá um gostei aqui embaixo, que isso você vai ajudar o nosso canal a crescer ainda mais e termos mais e mais aparelhos para fazer review aqui. E não deixe de acompanhar também lá o nosso site, o tecmobile.com, e você vai ter notícias diárias, inclusive os reviews escritos de todos os aparelhos que nós testamos aqui.